Você sabe o que o Ministério Público, o que o Poder Judiciário interfere no licenciamento ambiental? Você sabe quem que é o revisor que analisa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe quem é o empreendedor, quem que é o consultor? Pois é, hoje a gente vai falar de cada um desses atores e o papel de cada um deles no processo de licenciamento ambiental. Assim você já não vai confundir quando você ouvir esses nomes e vai saber com quem conversar caso você ouça um destes nomes que a gente vai mencionar hoje. Eu me chamo Wagner, eu sou engenheiro ambiental, eu sou revisor, analista de órgão ambiental e também exerço fiscalização. E sou diretor da Escola do Meio Ambiente, que disponibiliza conteúdos tanto no Instagram, YouTube, Facebook, como também no LinkedIn. O meu objetivo é fazer o quê? Ensinar profissionais a elaborarem estudos ambientais, né, os consultores que elaboram estudos ambientais, e também ensinar colegas que são analistas, revisores dos órgãos ambientais a analisarem os processos de licenciamento ambiental com qualidade e, principalmente, aplicando a legislação com segurança. O que você vai ver neste vídeo de hoje? As pessoas e instituições que estão mais presentes no licenciamento ambiental. Se você trabalha com licenciamento ambiental, você já ouviu algum desses nomes, e se você ainda não trabalha, quando você for trabalhar, você vai estar ciente de cada um desses atores e vai ter contato com eles. E também vamos falar da função de cada um desses atores no processo de licenciamento ambiental. E, além disso, como que eles agem durante o processo de licenciamento. Você vai ver que eles vão estar muito presentes no seu dia a dia, seja você consultor ambiental, seja você quem analisa os processos de licenciamento dentro do órgão ambiental. Já aproveito para te fazer um convite, inscreva-se aqui embaixo no nosso canal do YouTube e ative as notificações no sininho, porque semanalmente a gente traz novos vídeos sobre licenciamento ambiental aqui no canal do YouTube e diariamente lá no Instagram com conteúdos também sobre licenciamento e fiscalização ambiental. E além disso você consegue já acompanhar as aulas que estão já disponíveis, que são inúmeras aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos falar dos atores do licenciamento ambiental. Por que isso é importante? Muitos profissionais confundem as ações do órgão ambiental, do Ministério Público e do Poder Judiciário. E além disso, você vai conseguir conhecer as atribuições de cada um desses atores e isso vai te permitir atuar com mais segurança no licenciamento ambiental. Além disso, vai evitar trabalhos e preocupações desnecessários. Às vezes, alguém te fala que houve uma requisição do Ministério Público e você pensa que foi uma requisição do órgão ambiental. Isso pode acabar gerando uma confusão aí do que você está fazendo e você pode fazer um trabalho, um protocolo desnecessário. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tinha ideia do que o Ministério Público fazia, o que o Poder Judiciário fazia. Na verdade, eu achava que eles eram a mesma instituição quando eu comecei a trabalhar no órgão ambiental em 2009. E é muito importante você saber a diferença de cada um deles no processo de licenciamento, como que eles podem interferir no processo de licenciamento ambiental. A gente vai falar do órgão ambiental, do revisor, do Poder Judiciário, da população, do Ministério Público, do consultor e também do empreendedor. Começando então com o empreendedor. É a pessoa física ou jurídica, né? No caso da pessoa jurídica, uma empresa que quer instalar um novo empreendimento ou ampliar um empreendimento ou até renovar a sua licença ambiental de operação. Esse empreendedor vai ser o cliente do consultor ambiental, do profissional que presta consultoria ambiental, do profissional técnico. E esse empreendedor vai auxiliar o consultor na área ambiental a entender o projeto que ele quer fazer, o projeto que ele quer aumentar, ou a entender o projeto, a empresa que ele quer renovar a licença de operação. Geralmente é quem fica ligando para o revisor, né? O empreendedor fica ligando, olha, minha licença está saindo, quero saber como é que está o processo. E é também a pessoa que vai ficar pressionando o consultor ambiental para saber como é que está o andamento do processo. Então o empreendedor é o interessado, é aquele que vai receber a licença ambiental para começar a executar a obra ou continuar operando. Então ele é o interessado, o consultor ambiental é o profissional contratado e o revisor do órgão ambiental a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Aí agora temos o consultor ambiental. É o profissional da área ambiental contratado pelo empreendedor que a gente acabou de ver para elaborar os estudos e iniciar o licenciamento ambiental ou dar prosseguimento a um processo de licenciamento ambiental. Às vezes,
você, consultor, vai ser chamado para dar continuidade a um processo que está parado lá no órgão ambiental. Então, o consultor é o profissional técnico, é aquele que estudou em alguma das áreas das profissões que atuam na área ambiental, e ele vai prestar um trabalho técnico para o empreendedor que a gente acabou de comentar. Então o consultor ambiental ele faz a conexão entre o empreendedor, que quer fazer uma obra ou continuar operando o empreendimento, e vai fazer a conexão com o órgão ambiental, que é quem vai analisar os documentos feitos por ele. Então o consultor ambiental faz a conexão entre o empreendedor e o órgão ambiental. O que ele faz? Ele pega as informações com o empreendedor, coloca numa linguagem técnica para que o órgão ambiental entenda o que o empreendedor quer fazer. Então ele entende o projeto, reúne os documentos e faz os estudos técnicos e vai entregar isso no órgão ambiental. Então o consultor ele faz o meio de campo entre o empreendedor e o órgão ambiental. Também mais um ator aqui no licenciamento ambiental é o próprio órgão ambiental. É aquele órgão onde o empreendedor, o consultor, vai entregar os estudos e os documentos para iniciar o processo de licenciamento ambiental. Então, o empreendedor, juntamente com o consultor, monta um processo, documentos, estudos técnicos e entrega esse processo lá no órgão ambiental. Então, o órgão ambiental recebe esses documentos, esses estudos e cobra uma taxa para analisar esses estudos ambientais. Então ele analisa o processo, pede complementações, às vezes falta um detalhe, falta um critério técnico que não foi muito bem esclarecido, e aí o órgão ambiental pede complementações. Ele também pode indeferir o pedido, ele pode negar a licença ambiental. Ou uma outra saída é ele emitir a licença ambiental. Então o órgão ambiental tem 3 saídas, né? Pedir complementações, retificações do projeto, indeferir a licença ambiental ou emitir a licença ambiental. Neste órgão ambiental é onde trabalha o revisor, que também muitos chamam de analistas, né? É onde eu trabalho, por exemplo, analisando os processos de licenciamento, e onde trabalha a autoridade ambiental, que é o superior que vai assinar a licença ou indeferir a licença ambiental. Você está gostando desse vídeo? A gente coloca conteúdos semanais aqui no YouTube, é só apertar aqui embaixo para você nos seguir aqui na página do YouTube, nos acompanhar. Eu sou revisor e fiscal de órgão ambiental e a gente dá conteúdos semanais aqui no YouTube, e lá no Instagram a gente posta 2 vezes por dia conteúdos diários relacionados ao licenciamento ambiental e à fiscalização. Então se você quiser acompanhar conteúdos bem atualizados, é só nos acompanhar tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram. Indo para mais um ator do licenciamento ambiental, agora a gente vai falar do revisor. A gente falou do empreendedor, a gente falou do consultor, a gente falou do órgão ambiental e agora a gente vai falar do revisor. Quem é o revisor? É o servidor público que ele vai analisar tecnicamente os estudos apresentados pelo consultor e pelo empreendedor. Então, o consultor faz o trabalho técnico, reúne a documentação junto com o empreendedor e eles entregam para o órgão ambiental, como a gente viu agora há pouco. Quem vai analisar dentro do órgão ambiental este processo de licenciamento? O revisor. Então ele analisa tecnicamente e legalmente o processo de licenciamento e ele emite uma opinião sobre o processo de licenciamento. O que um revisor do órgão ambiental ele faz? Ele analisa um processo e emite um parecer técnico. Pode ser um parecer técnico pedindo complementações, que o processo de licenciamento sofra algumas alterações. Ele pode emitir um parecer técnico indeferindo uma licença, sugerindo o indeferimento de uma licença ambiental, ou ele pode emitir um parecer técnico favorável à licença ambiental. Ou seja, ele emite uma opinião. Quem toma a decisão? A autoridade ambiental, que é o superior hierárquico desse analista. Você tendo um parecer técnico favorável do revisor, há grandes chances da licença ambiental sair. Você tendo um parecer técnico desfavorável ao processo de licenciamento ambiental, há grandes chances do superior hierárquico indeferir, negar o seu processo de licenciamento ambiental. Ele analisa o processo e sugere, por exemplo, mais complementações. Ele faz a vistoria no empreendimento, preenche um relatório de vistoria, tá certo? E ele responde também a requisições do Ministério Público e do Poder Judiciário. Às vezes, tem um processo de licenciamento em andamento, ou até que já foi finalizado, já foi emitida a licença, mas por uma denúncia ou outra, o Ministério Público e o Poder Judiciário pedem complementações, eles pedem esclarecimentos sobre uma denúncia que eles receberam. Quem vai responder isso?
vai ser o revisor do órgão ambiental e também, eventualmente, o consultor, se ele for intimado pelo Ministério Público ou pela Justiça. Mas, em regra, os revisores dos órgãos ambientais respondem a muitas requisições do Ministério Público. É muito comum se receber 5, 10 requisições do Ministério Público por semana para que os revisores respondam a possíveis investigações, inquéritos civis, inquéritos, inclusive, penais sobre o licenciamento ambiental. E, às vezes, os revisores também são fiscais. Existem em vários órgãos do Brasil, quem analisa processos de licenciamento, que são os revisores, também são fiscais, aqueles que vão averiguar denúncias. No meu caso, onde eu trabalho, eu acumulo as duas funções. Eu analiso o processo de licenciamento ambiental e apuro denúncias, lavro autos de infração, lavro termos de embargo, termos de suspensão, termos de apreensão e depósitos. Mas também tem órgãos ambientais que têm os analistas de processo de licenciamento separado dos fiscais que vão para o campo averiguar denúncias. Aí depende muito da organização de cada órgão ambiental aí, municipal e estadual. Também um ator muito presente no licenciamento ambiental é o Ministério Público. É um órgão de controle independente que fiscaliza as ações do empreendedor, fiscaliza o consultor e fiscaliza o próprio órgão ambiental, seus revisores e autoridades ambientais. Então o Ministério Público pode investigar todo mundo. E no licenciamento ambiental ele atua bastante, seja para saber o andamento de um processo, seja para ele pode requisitar para o Poder Judiciário o cancelamento ou a suspensão de uma licença ambiental. Então a gente vê a atuação muito frequente do Ministério Público em todo o país com relação ao licenciamento ambiental. Então, o Ministério Público ele recebe e analisa uma denúncia sobre questões ambientais. Então, alguém vai lá, faz uma denúncia, geralmente o Ministério Público abre um inquérito. O que ele vai fazer um inquérito? Para inquirir as pessoas, o órgão ambiental, o empreendedor, para realmente ver se aquela denúncia tem procedência. É muito comum ele enviar pedidos de informações para o empreendedor e para o órgão ambiental. Olha, recebi uma denúncia aqui e é isso mesmo? Eu quero saber isso, eu quero saber essa informação, eu quero ter acesso a isso, eu quero que você me envie esse documento. Então aí o empreendedor, o consultor, o órgão ambiental envia os documentos que o Ministério Público solicitar, tá bom? E aí, de posse dessas provas, desses documentos, o Ministério Público pode arquivar um procedimento, ele pode assinar um termo de ajuste de conduta, por exemplo, com o empreendedor, né? Ou ele pode propor uma ação, ele pode ir até o Ministério Público, reúne essas provas e pede ao Poder Judiciário, olha, Poder Judiciário, eu quero que você determine a suspensão ou cancelamento dessa licença, né? Ou quero afastamento de um servidor do órgão ambiental, tem diversos casos. Então, o Ministério Público promove a justiça, ele recebe denúncias, reúne documentação e ele pede para o Poder Judiciário tomar atitudes. Então, a tomada de atitudes é do Poder Judiciário, né? O Ministério Público reúne isso e vai até o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode deferir, como também pode indeferir. A partir daí, quando tem um deferimento, o Poder Judiciário determina. Aí os servidores do órgão público, os consultores, têm que cumprir essa determinação. Antes disso, o Ministério Público pode apenas recomendar que sejam adotadas ações. Uma outra função do Ministério Público, além disso, é denunciar crimes ambientais, né? O Ministério Público é ele que pode denunciar alguém com relação a crimes ambientais. Na esfera civil já temos ONGs, os próprios órgãos ambientais podem fazer isso. Isso está escrito lá no artigo 5º da Lei 7347 de 85, na parte civil. Na parte penal é apenas o Ministério Público que pode fazer denúncias. Também indo para mais um ator do licenciamento ambiental muito presente é o Poder Judiciário, né? Muita gente confunde o Poder Judiciário com o Ministério Público, né? Eles são separados, tá? O Ministério Público é independente e o Poder Judiciário é ele que vai julgar os pedidos do Ministério Público, analisando também os pedidos da defesa, né? Então o Ministério Público vai acusar, vai promover a justiça, né? E aí tem as pessoas envolvidas que vão se defender. E a justiça, o Poder Judiciário, teoricamente, é aquele que fica isento, né? Ele ouve o Ministério Público e ouve a defesa. Então o Poder Judiciário ele aprecia os pedidos do Ministério Público e outros legitimados também, tem casos que não é só o Ministério Público, como a gente comentou agora há pouco, podendo suspender ou até cancelar licenças ambientais que atentem contra os princípios do direito ambiental ou da administração pública.
O Poder Judiciário recebe e analisa as denúncias feitas pelo Ministério Público, por ações populares, né? Então, o Ministério Público, as ações populares, eles trazem argumentos, trazem acontecimentos para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai averiguar esses acontecimentos e os pedidos feitos pelo MP ou por ações populares. Quando provocado, o Poder Judiciário pode suspender, cancelar ou até mandar que as licenças sejam dadas. Nossa, Wagner, mas já teve caso de que o Poder Judiciário mandou dar as licenças? Sim, às vezes a gente indefere um pedido de licença ambiental. Eu já passei por casos que o Poder Judiciário mandou dar a licença ambiental se o impeditivo fosse aquele. Caso muito comum, APP. A gente indefere empreendimentos que estão em APP, o Poder Judiciário às vezes manda dar a licença ambiental. São raros os casos, mas já aconteceu. Também o Poder Judiciário condena consultores, empreendedores, os órgãos ambientais, revisores, quando há irregularidades, né? Às vezes as condenações podem ser na esfera penal, pode ser até afastamento do serviço público, pode ser multas, né? Depende muito do que aconteceu, mas o Poder Judiciário pode condenar todos os envolvidos no processo de licenciamento ambiental. Então, veja como é importante você fazer um processo de licenciamento ambiental sólido, com informações consistentes, sérias, que o processo seja conduzido de forma muito séria, tanto pelo consultor como pelo revisor, para evitar justamente isso, o controle judicial, o controle do Poder Judiciário no processo de licenciamento ambiental. E quando isso acontece, o processo, infelizmente, fica muito mais demorado. Por isso que é interessante você elaborar e analisar, revisar processos de licenciamento com qualidade, principalmente aplicando a legislação com segurança. Fazendo isso, seu processo vai ser mais célere, você consultor, você revisor, não vai se incomodar com o Ministério Público e muito menos com o Poder Judiciário. Esses foram os 5 atores do licenciamento ambiental. Eu acho muito importante que você saiba disso, porque eu, quando entrei no órgão ambiental, não tinha esse conhecimento e me fez muita falta. Eu me senti muito perdido lá no ano de 2009, e só depois de um bom tempo que eu fui entender a importância desses 5 atores e o papel de cada um deles no licenciamento ambiental. Eu queria te agradecer muito por você ter nos acompanhado nessa aula, e fique ligado aqui no nosso canal do YouTube que toda semana a gente sempre deixa um vídeo aqui para vocês, trazendo conhecimento aprofundado, de qualidade, baseado em boas referências bibliográficas. Eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo um card com alguns vídeos que nós já temos disponíveis que estão relacionados a esse tema. Muito obrigado, espero você na próxima semana. Até lá!